Graça e paz, seja bem-vindo. Mais uma aula nossa. A gente acabou cancelando aí algumas por questão da obra, mas a gente viu que não tem como cancelar mais. Então, vem ler com a gente durante o ano. A gente vai estar nessa imersão, está no livro de Romanos e a gente vai seguir aí nessa caminhada. Amém? Vocês já estão chegando aí, em nome de Jesus. Estão me vendo aí? Tá ok? Estão me ouvindo bem? A gente vai ler a partir de Romanos 14. O motivo inicial dessa aula ser hoje online é por causa da obra, né? A gente tá lá hoje terminando os banheiros lá. E também já dentro dessa questão do coronavírus, aí a gente está se adequando aí para essa semana já se adequar com os cultos online, para a gente poder não só se precaver, mas cumprir essa direção do Estado. E eu estou muito dentro daquela palavra de Timóteo, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de temor, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, nós cremos no espírito de poder, nós cremos na cura, nós cremos no milagre, essa é a nossa essência. Nós temos o espírito de amor, porque a gente se compadece da situação, das pessoas, e a gente quer o melhor possível dentro do cenário que a gente está vivendo. E temos também esse espírito de moderação, que é o espírito onde a gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas. Cuidar da nossa higiene, lavar bem as mãos, cuidar assim da casa, ter um olhar mais atento para a limpeza, para as coisas, se hidratar bem, ok? Procurar hospital, essas coisas, mediante um quadro mais grave, mas tratar isso em casa, em nome de Jesus, amém? Então a gente vai ler a partir de Romanos 14, e hoje a gente já entra no Evangelho de Marcos. Então vamos lá? Todo mundo ok aí? Estou vendo um monte de gente já online. Que bom, sejam bem-vindos aí, o Marco, a Nani Silveira, a Ana Lúcia, a Elisângela, a Natália e os irmãos aí que estão aí online já. Amém? O César, tamo junto. Então vamos lá. Romanos 14. Vocês estão me ouvindo bem então? Tá tranquilo? Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, um faz diferença entre o dia e dia, ok? Sejam bem-vindos aí. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então, quem faz questão de um dia mais do que um outro dia, essa pessoa está fazendo para o Senhor. Quem não faz questão do dia, também está fazendo para o Senhor. O que come, amém? Quem come, come para o Senhor porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, esse capítulo aqui agora,
que se inicia nesse capítulo 14 de Romanos. A gente está lendo o Evangelho todo esse ano, você está aqui pela primeira vez. Nós estamos no livro já de Romanos, já lemos Mateus, vamos iniciar hoje ainda o Evangelho de Marcos. É uma leitura acompanhada, a gente vai estudando junto, vai mergulhando aqui. A gente deu o nome de imersão da Escritura, amém? Compartilha lá com seus amigos, convida eles para que a gente possa mergulhar na Escritura junto. A questão aqui agora, Paulo está fazendo uma diferença entre os fracos e fortes na fé. Por que ele está fazendo isso? Porque algumas pessoas achavam que poderiam comer qualquer coisa sem problema nenhum. Mediante ao primeiro concílio que teve em Atos capítulo 15, foi quando a igreja, primeira vez que a igreja se reuniu para debater teologicamente qual a sua postura teológica diante das coisas. Então a gente vê isso aqui em Atos capítulo 15, quando eles se reuniram, os apóstolos, Pedro, Paulo e outros. Tiago deu uma palavra favorável naquele dia. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo ganhas para Jesus e a maioria delas não eram judeus, eram gentios que estavam se convertendo. E Paulo vai ter todo esse debate dizendo a eles, olha, não é pela obra da lei que fomos salvos. Na verdade, a gente foi atingido pela graça e é mediante o Espírito que nós estamos acessando coisas extraordinárias agora na parte de Deus. Então, quando eles se reúnem aqui em Atos, no capítulo 15, eles vão começar a discutir o que os gentios vão fazer com relação aos costumes judaicos que eram aplicados no judaísmo do primeiro século. Então, toda a multidão se silenciou ao ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Então começou a reunião, eles começaram a chegar, eles começaram a se organizar. Eu estou lendo Atos 15 para você entender o concílio. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar para alguém agora. Isso, aqui ó. No capítulo 15, o verso 19. Pelo que julgo eu, não devamos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, estou lendo Atos 15, 19. Olha. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então aqui no concílio, o que ficou decidido é que as pessoas elas deveriam se abster dos ídolos, da idolatria, dos cultos aos deuses, às entidades pagãs. Eles não deveriam comer as comidas que eram oferecidas a essas entidades, esses ídolos. E eles deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, de comer o sangue de animal sufocado, que era deslocado do pescoço, eles deveriam sangrar. Essa foi a primeira direção. Agora, mediante essa direção, as pessoas começaram ainda a discutir se deveriam ou não comer tal coisa, tal comida, se deveriam guardar ou não o sábado, ou faziam questão de guardar, ou não guardavam em hipótese alguma. E agora Paulo está trazendo uma mensagem para poder explicar essa questão. Então ele está dizendo, olha, vocês devem acolher o que é débil na fé, porque senão a gente vai ficar discutindo, vai ficar julgando, ele vai ficar todos esses primeiros versículos aqui com a ênfase sobre a questão de julgar. Ele falou assim, cuidado para você não julgar, porque a função desse trecho da Escritura é fazer com que, se uma pessoa distingue um alimento de outro e ela julga que aquele alimento é impuro para ela, ela deve deixar de comê-lo, porque ela não tem fé para comê-lo. Essa é a questão que ele está defendendo. Então, se alguém faz diferença entre um dia, ou então há outro que julga igual, todo dia para a pessoa é igual. Tanto faz para a pessoa se domingo, ou sábado, ou sexta, ou segunda, tudo é igual. Para algum tipo de comida e pensa, essa comida eu não posso comer porque foi consagrado, porque é por causa disso ou aquilo. Então ele começa a dizer, a pessoa que distingue entre um dia e outro, se ela deixar de guardar o dia, ela está fazendo isso para o Senhor. Se ela crê que pode agora comer de tal coisa, ela crê e está exercendo a sua fé, mediante a sua fé ela está comendo então. Então ele está expressando a liberdade que Cristo dá a mim e a você. Porque o Espírito do Senhor trouxe liberdade
para você julgar, para você escolher, para você acessar a verdade. É o que Paulo está aqui. Então, esse texto eu usei ele muitas vezes para algumas discussões acaloradas a respeito do sábado, porque um faz diferença entre um dia e outro julga igual todos os dias. Então, a pessoa que faz questão do dia, que o guarde para o Senhor. Mas se ela guarda tal dia para o Senhor, ela não deve julgar quem não guarda, porque quem não guarda também está na fé, crendo que não precisa ser guardado. Então esse é o contexto aqui do capítulo 14. E aí ele já entra no versículo 13 novamente, falando sobre o julgamento. Ó. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura. Olha bem o que ele está dizendo. Eu sei e estou persuadido no Senhor que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Amém? Então ele está dizendo, olá pastora, seja bem-vinda. Veja bem, para esse é impura tal coisa, mas nem todas as coisas são lícitas, todas as coisas são lícitas, aliás, e nem todas as coisas convêm. Então ele está dizendo, eu estou olhando aqui debaixo de fé e eu entendo que existem coisas que não vão interferir na minha fé. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então agora ele vai levantar uma questão agora bem relevante dentro dessa fala. Ele está dizendo, olha, não é porque você entende que não precisa guardar, ou não precisa comer, ou pode comer liberalmente tal coisa, que você vai fazer isso e escandalizar o seu irmão. É isso. Agora ele vai levantar essa bandeira. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então essa é a bandeira agora. Ele está dizendo, olha, nenhuma coisa é de si mesma impura, mas se eu sei que vou tomar, por exemplo, um cálice de vinho, naquela mesa a pessoa vai se escandalizar com a minha liberdade em Cristo, é melhor que eu não tome do que enfraquecer a fé daquele irmão, que porventura vai tomar na dúvida mais tarde e vai cair em condenação por causa da sua própria consciência. Então, eu não tomo por causa que aquele vinho seja um pecado, mas sim por causa da consciência daquele que é mais fraco na fé e que ainda não acessou tal verdade. É essa bandeira que ele está levantando agora. E 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então ele está dizendo sobre uma lei de consciência. Uma lei onde você está sujeito ao Espírito Santo, você tem a Escritura no seu coração e você, mediante esse estímulo no seu coração, você está livre ou não para acessar tais dias e comidas. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Essa é uma verdade aqui que nivela todo o assunto. Então, todo aquele que tem dúvida se come ou não come, ele já está condenado, porque ele está debaixo de uma situação complicada. Porque o que não faz por fé é pecado. Então, a pessoa deve sustentar essa convicção mediante a Escritura, e aí sim comer, guardar ou não guardar, mediante a essa revelação que vai ver o seu coração. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Agora ele já dá uma palavra para pessoas que, como ele, estão esclarecidas, cheias já de entendimento e verdade no coração. E essas pessoas, elas entendem que podem comer tal coisa, ou que podem beber tal coisa, ou deixar de guardar um sábado em questão. Mas o forte na fé, ele deve suportar a debilidade dos fracos na fé.
No fraco aqui no sentido não é de menor, é de não ter acessado aquele entendimento, não ter a mesma clareza ainda. Então ele está dizendo, se você tem tal liberdade no seu coração, não deve julgar o seu irmão que ainda administra isso dessa maneira no coração, porque senão a gente vai cair numa outra questão. Então vamos lá. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Então ele está dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi um sentimento de servo. Jesus não tinha interesse de sobressair, ele veio para servir. Então, dizendo, se a sua fé, ela precisa desatar, você precisa crer, você precisa acessar todas as verdades, decodificar as Escrituras, viver o reino de Deus poderosamente, mas entender que existem pessoas e a gente vai respeitar o limite delas e devemos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de acolher as pessoas, acolher a fé delas, respeitar o limite delas e andar em unidade debaixo da cruz, debaixo da graça. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos aos gentios como seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ele está dizendo, olha, que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança é o capacete que guarda a nossa mente. Amém? Tende a esperança por capacete, Paulo vai escrever mais tarde. A esperança, ela não confunde. A Escritura vai dizer em Isaías, olha, desde a antiguidade ainda não se viu, nem ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então esse é seu Deus, um Deus que trabalha mediante a esperança. Então não perca a esperança no seu coração, não perca a esperança da vida, não perca a esperança da igreja, não perca a esperança na sua família, não perca a esperança em Deus, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Admoestar, aqui no grego, o sentido dessa palavra é chamar a atenção para ensinar, não é julgamento. Ele está saindo fora de julgamento, está falando dentro de um campo chamado admoestação. Admoestação é aquela palavra carinhosa, é aquela palavra que traz um ensino, mas não com grau de julgamento, não com o intuito de apontar. Ela aponta, mas com carinho e com ensino, com o intuito de trazer esclarecimento. Ele está dizendo, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto, de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus de todo modo, que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Amém? Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então,
o apóstolo aqui está dizendo, olha, eu não vou discorrer de outras coisas, a não ser daquelas que o Senhor Jesus tem já me dado, me esclarecido, e eu vou fazer esse sagrado encargo de pregar o Evangelho por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que em todo lugar ele vai fazer desse jeito. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer em Coríntios mais tarde, assim, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então o alvo de Paulo era pregar debaixo de um espírito de poder de revelação, para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas que a fé ela se apoiasse no poder de Deus. Quando ele começou quando ele começou a epístola aqui de Romanos, capítulo 1, 16, ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para os que creem. Esse é o evangelho de poder. Nós cremos, nós podemos estar em cultos online, nós podemos estar sujeitos às autoridades, nós podemos estar diante de um cenário de temor, as pessoas estão atemorizadas, mas o evangelho é um evangelho de poder. O poder de Deus precisa guardar o teu coração nessa hora, porque Deus deu a você um espírito de coragem, de fortaleza, de moderação, de amor. Essa graça de Deus está sobre você. E aquele que teme, o apóstolo João vai dizer, que aquele que teme, ele não está aperfeiçoado no amor. Então nós devemos não melhorar nosso amor. Eu sempre prego essa mensagem. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, te amo. E ele de novo, tu me amas? Ele, sim, te amo. No grego vai estar dizendo Jesus, você me ágape, Pedro? E ele diz, sim, eu te filos. Ele não responde ágape, porque ele não tem capacidade de amar a Deus incondicionalmente. A prova disso é porque ele negou. Dias antes, Jesus disse a ele, olha, você vai me negar antes que o galo cante. Ele disse, é impossível que eu te negue, eu estou pronto para ir contigo até a morte, até o fim, se for necessário. Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar. E agora, Pedro negou, Jesus morreu, ressuscitou e encontrou com eles na Galileia. E aí Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta, tu me ágape? E ele, eu te filos, eu te amo como um filho ama seu pai, eu te amo de maneira fraternal. Então, quando o apóstolo João está dizendo, aquele que teme não está aperfeiçoado no amor, não significa que você vai amar mais a Deus, não é disso que está sendo falado. O que está sendo falado é que você precisa entender o amor de Deus por você. O amor de Deus por você é incondicional. Então, o que Jesus está tentando ensinar para Pedro quando ele pergunta, tu me amas, tu me ágape? E Pedro responde, eu te filos. E Jesus pergunta novamente, mas Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, eu te filos. E na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, então quer dizer que você me filos? E por isso Pedro se entristeceu e disse, sim, Senhor, eu te filos. Naquela hora, Jesus está dizendo a Pedro o seguinte, olha, quando o seu amor faltar, quando o seu amor acabar, quando você achar que você está mal, você precisa entender que o meu amor por você é incondicional, Pedro. Que eu vim atrás de você porque você é para mim um vaso escolhido. Então entenda isso. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor porque ele acha que ele precisa amar mais a Deus. Ele está debaixo de um espírito de dúvida. E Paulo está dizendo aqui que bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, ele está querendo que a fé seja genuína no seu coração. Essa fé deve fazer você crer que o Senhor amou você de uma maneira poderosa, extravagante, e que quando o seu amor sucumbir, você tem que crer no amor dele. Ele vai dizer pelo profeta Isaías, olha, eu habito num alto e sublime trono, mas também habito perto do contrito e do abatido de espírito. Amém? Então a sua fé não deve se apoiar na sabedoria humana e nem em figuras de linguagem. A sua fé deve se apoiar no poder de Deus, mediante a Escritura. Isso sim vai fazer de você alguém vencedor, alguém que vai encarar o cenário agora e vai saber que o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que te protege, é o socorro bem presente no dia da sua tribulação. Continuando, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Houve a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício
dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então a igreja estava ofertando aqui, amém? Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Isso é fantástico. Ele está dizendo, olha, se as coisas espirituais elas estão acionando você, elas estão fazendo de você alguém vencedor, você deve participar das coisas espirituais com os seus bens materiais. Olha que coisa fantástica. Entendeu? Se as coisas espirituais estão acessando o seu coração e estão fazendo você andar, crescer, prosperar, romper, então você deve produzir com as suas coisas materiais ofertas e sacrifícios que façam com que as coisas espirituais continuem. Então essa é a mensagem de Paulo. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, o desejo dele era encontrar a igreja e poder recrear com ela, poder se alegrar com ela. O alvo de estarmos juntos nem sempre é o clamor, a necessidade. Deus ainda vai prover muitos dias para, como igreja, estarmos juntos em recreação, em graça, em espírito de unidade. Amém? Em nome de Jesus. Capítulo 16, então, o último de Romanos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Amém? Até então a igreja se reunia nas casas, e é o que a gente vai fazer por esses dias. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, que nome, né? As quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleitor do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que vos provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Amém? Então, olha que mensagem para essa noite. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai deles. Amém? Então, aqueles que têm promovido apenas divisão e escândalo, contenda, divergências o tempo todo, se afasta. Amém? Em nome de Jesus. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre,
e com as suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Essas são pessoas que já são patrimônios, né, de igreja e que infelizmente a palavra deles já não está mais pura e acaba fazendo com que os novos percam esperança na fé. Ele diz, olha, se afaste disso. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípatro e meus parentes. Amém? Então assim a gente concluiu aqui a Epístola de Romanos. Eu espero que mesmo com essa última aula ausente que tivemos, você não tenha perdido aí o fio da meada. E agora a gente vai iniciar hoje juntos aqui o Evangelho de Marcos. E aí a gente vai estar sempre junto, toda terça-feira, às 19h30, e dando continuidade a esse estudo. Então vamos ler agora o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Ok? O Evangelho de Marcos, a gente precisa ter em mente algumas coisas. Diferente do Evangelho de Mateus, que tem genealogia, porque Mateus quer provar que é o Messias, descendente de Davi, que vai ocupar o cargo real de Jerusalém. Lembra que na aula de Mateus eu disse que o Senhor Deus prometeu que jamais o trono ficaria vazio de um descendente de Davi. E agora, Mateus está mostrando para mim, para você, que Jesus é da genealogia de Davi, para que se cumprisse a profecia que jamais o trono ficaria vazio. Jesus vai ocupar esse trono. Amém? E o que acontece agora? O Evangelho de Marcos não tem genealogia, porque Marcos revela o servo sem genealogia, o servo de Filipenses 2,5, quando o apóstolo Paulo diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele assumiu a forma de servo, a figura humana, ele se aniquilou, ele se diminuiu para que ele pudesse ser o redentor de todo Israel e dos gentios, como eu e você. Agora o Evangelho de Marcos vai trazer para nós uma descrição do dia a dia de Jesus e ele vai mostrar como era rápido a vida de Jesus, o cotidiano de Jesus. A gente vai poder perceber no Evangelho de Marcos expressões como imediatamente chegou em tal lugar, indo eles não comeram ali naquele lugar, e Jesus está no barco, ele dormiu no barco enquanto atravessava o mar, ele tinha muito pouco tempo. O Evangelho de Marcos vai ser um evangelho que vai revelar muito poder, muitos sinais, amém? O fechamento do Evangelho de Marcos é que os sinais vão seguir os que creem, esse é o fechamento de Marcos. Então ele é um evangelho de poder, ele é um evangelho de prática, ele é um evangelho onde a palavra, ele não é um evangelho de longos discursos, como a gente vê em Mateus, Jesus nas bem-aventuranças. Não é que Marcos ignorava isso, é que Marcos decidiu focar na parte prática do evangelho, a parte do poder, a parte dos sinais, a parte das curas. Então, o Evangelho de Marcos ele acaba sendo mais objetivo nesse sentido, por isso ele já começa sem genealogia, o que faz a gente crer que o escritor é Marcos. Uma delas é aquela parte que fica ali subentendido na prisão de Jesus no Getsêmani, aqui em Marcos é no capítulo 14, que tem um jovem que sai correndo só vestido de um lençol, lembra? Tem esse texto. Acreditam alguns que seja Marcos, essa pessoa. E também a gente vai ver em Atos 12:25 que João Marcos, ele já viajava com Paulo e Barnabé desde as primeiras viagens missionárias. Era Paulo, Barnabé, Marcos e Silas. E eles viajavam juntos. Você lembra comigo lá no capítulo 13 de Atos que teve aquela divergência entre Barnabé e Paulo com relação a levar ou não Marcos, porque Marcos havia deixado eles na mão, coisa de novo convertido, que às vezes fala que vai fazer e não faz. Marcos deu um perdido desses no apóstolo e ele não quis levá-lo naquela viagem. Houve até uma certa divergência lá entre Paulo e Barnabé, em função, o pivô dessa discussão foi Marcos. Ele foi deixado com Barnabé e Paulo seguiu com Silas
para outra cidade. O que a gente vê mais tarde é que houve reconciliação entre eles e Marcos passou a ser alguém de muita utilidade no Evangelho. A gente pode ler, por exemplo, Colossenses 4:10, vai mostrar que Marcos ele acompanhou Paulo nas prisões. Aqui em Colossenses, no capítulo 4, no verso 10, olha, eu vou ler para você. Essa Bíblia é nova, é difícil achar aqui. 4:10, olha. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-os. Está vendo? O Marcos era primo de Barnabé, era ele que queria levá-lo e Paulo não quis. Houve aquele primeira, eu esqueci o nome que fala, não é uma discussão, eles tiveram lá um pequeno desentendimento, uma divergência de opinião, né? E cada um seguiu para uma cidade para pregar o evangelho. Marcos foi o pivô dessa situação, mas agora aqui em Colossenses a gente percebe que houve restauração e que Marcos está lá acompanhando Paulo nas prisões. Temos outra citação em 2 Timóteo 4:11, olha. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse é o apóstolo Paulo dizendo. Então a gente percebe que toda aquela indisposição lá atrás, ela foi completamente sarada e mostra para nós isso, um amadurecimento de Marcos, que é alguém que chegou na fé e que não se permitiu continuar da mesma maneira. Eu penso que esse é o alvo do evangelho, que você e eu, a gente entrou pelas portas da fé, a gente se derramou diante do Senhor Jesus e não devemos continuar como estávamos. É o que Paulo vai escrever em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica aqui a prova. Se você está me acompanhando, a gente está falando sobre o Evangelho de Marcos, eu estou lendo 2 Timóteo capítulo 4:11, onde Paulo está dizendo, olha, me traz Marcos, porque ele me é útil demais no Evangelho. Por que ele é útil? Porque ele se deixou tratar, porque ele se deixou crescer, porque ele se permitiu curar e amadurecer no Evangelho. É para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente cresça, para que a gente fique maduro, para que a gente fique sensato, para que a gente Deus, amém? Então, vamos lá. Fiz aí essa pequena introdução com você do Evangelho de Marcos, para você entender que aqui o alvo é mostrar o Jesus servo sem genealogia. Então, Marcos, capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Ele está fazendo referência a João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse batismo ainda não é o batismo de Jesus que batizamos hoje, até porque Jesus nem tinha morrido ainda. Amém? Porque o batismo de hoje é o simbolismo da morte e ressurreição de Cristo. Porque uma vez que você batiza, Paulo vai dizer, sepultados, pois, com ele no batismo. Então o batismo de hoje não é igual ao batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento. Era um batismo onde você se purificava. Agora, esse batismo de hoje em Cristo, além de purificar, significa que você morreu, que você foi sepultado com Cristo nas águas do batismo, por isso que queremos no batismo de imersão, você foi submerso lá nas águas. Quando você saiu das águas, você saiu uma nova criatura, o seu passado ficou lá debaixo das águas e você, nova vida em Cristo Jesus, porque assim que alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e elas ficaram para trás. Pastor, mas por que tem batismo de aspersão? Porque na Europa, mediante muito frio e pessoas morrendo porque estavam sendo batizadas, eles começaram com o batismo de aspersão. E aí a igreja foi passando anos e anos e anos e ela se habituou a esse batismo de aspersão, mas o batismo bíblico, ok? As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Não é incomum no Oriente alguém se alimentar de gafanhotos e mel silvestre.
Mas também há alguns estudiosos, em uma das viagens que eu fiz a Israel, um dos guias estava explicando para nós sobre uma vagem, um vegetal, que ele tem uma aparência da cauda de um gafanhoto e ele era conhecido com esse nome. Então pode ser que ele não estava comendo uma parada. Voltou, hein? Amém. Pode ser que ele não esteja comendo, mas não é incomum no Oriente que uma pessoa coma gafanhotos. Travou, mas acho que voltou, né? Voltou aí. Então vamos lá. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ok? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Da água viu os céus rasgaram e o Espírito, ouvido uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me... O Espírito o impeliu para o seu 40 dias sendo tentado por Satanás. Eu sempre frisei essa parte. Ele ficou no deserto sendo tentado por Satanás, ok? Ele não foi tentado no 40º dia, pelo contrário, ele foi tentado todos os dias por Satanás. Mas ele estava ali em meio às feras, né? Estava com feras, mas os anjos o serviram. Depois de João ter sido preso, voltou. É uma pena, tá dando umas travadinhas aí, mas voltou, ok? Dá um ok. Ok, então vamos lá. Depois, eu estava falando sobre Jesus ter sido tentado pelo diabo e depois disso não disse mais nada. Então, voltando aqui agora. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto do mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então, veja bem, Jesus aparece andando aqui no Mar da Galileia e agora ele já começa a reunir os seus 12. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa frase é fantástica, dizendo: ele não ensina como qualquer pessoa, como os escribas davam aula. Ele tinha autoridade, conhecimento de causa. Ele tinha algo que fazia com que a sua mensagem atingia as pessoas. Era isso que Paulo estava enaltecendo lá em Romanos 16, agora há pouco, quando eu estava lendo com você sobre Romanos. Ele está dizendo: olha, eu não quero que o evangelho se baseie em sabedoria humana, em persuasão de linguagem. Eu quero que seja uma exposição de sinais, de prodígios, ok? Então, isso era o que distinguia a mensagem. Jesus carregava poder naquilo que ele falava, e não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então veja uma coisa, o diabo aqui no corpo desse homem disse: bem sei quem és, o Santo de Deus. Então as pessoas com olhos naturais olhavam para Jesus e viam o filho do carpinteiro. O Evangelho de Mateus 13, 53, 54 e 55 diz: não estão entre nós os seus irmãos e suas irmãs? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é essa? Como é que ele está falando essas coisas agora? Então, as pessoas com olhos naturais olhavam para Jesus e viam o vizinho deles, o primo do João Batista, que nasceu aqui na redondeza. Mas quem tinha olhos espirituais, como os demônios são espíritos, eles estão dizendo: olha, a gente bem sabe quem o Senhor é.
Aqui na terra a gente olha para você e vê o carpinteiro, mas a sua real identidade não é essa. Tu és o filho do Deus vivo. E aí Jesus sempre mandava que os demônios se calassem, porque estavam revelando a verdadeira identidade de Jesus. Isso é uma mensagem extraordinária sobre a autoridade. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O que você realmente é não pode ser visto por olhos naturais. Põe isso na sua cabeça. As pessoas vão olhar para você e vão diminuir você, vão dizer que, mas você é aquele fulano ali que sempre trabalhou aqui mesmo. E elas sempre vão tentar diminuir a sua identidade. Só que você precisa entender uma coisa. Olhos naturais não podem alcançar quem você é, porque seu nome está escrito no livro da vida. A sua real identidade não está aqui, ela está na glória com o Pai. Os demônios se submetem a você porque você repreende eles na autoridade do nome de Jesus e o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então a sua identidade está contida nos céus. Por isso, Marcos vai concluir o Evangelho. Então, no primeiro capítulo, eu já estou concluindo. Por isso, Marcos vai concluir o Evangelho falando assim: esses sinais vão seguir os que creem. Por que vai seguir? Porque a sua identidade não está na terra, a sua identidade está no céu. Então, não se turbe no seu coração quando alguém diminuir você, ou se você está sujo porque está no seu trabalho, ou se você está lá no operário, ou dona de casa, ou não importa o que você esteja exercendo na sua vida cotidiana, isso não diminui você, porque aquele que chamou você escreveu seu nome no livro da vida e colocou demônios debaixo dos seus pés. O que vai distinguir você dos demais é o fato de a palavra ser denunciada com espírito de poder e prodígio. Aí as pessoas vão olhar assim: mas esse aí não era aquela pessoa que sempre trabalhou aqui? Esse aí não era sempre aquela irmã que costurava para mim? Esse não era aquele rapaz que consertou meu carro? Estamos debaixo de uma autoridade, estamos debaixo de uma autoridade por Deus. Então, há um espírito de autoridade sobre mim, sobre você, que não pode fazer com que você sucumba ao medo. Aí, por isso, Jesus, e eu creio que os espíritos à sua volta reconhecem você, você pode ter certeza disso, amém? E quem tem olhos espirituais olha para você da maneira correta, pode ter certeza disso. Então não temas, ser aperfeiçoado no amor de Deus e livra o seu coração do medo. A sensação que eu tenho é que esses dois textos que nós estamos nele hoje, a linguagem desses textos é para que o nosso coração se afirme e no amor de Deus que é potente, para que o seu coração fique livre do medo. Não está sobre você um espírito de medo. Um espírito que te faz clamar: Abba, Pai, e testifica com o seu espírito, se uniu ao seu espírito para provar para você que você é filho de Deus, logo você é cordeiro de Cristo. Amém? Então, continuando, mas Jesus repreendeu dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, todos se perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e então correu Jesus em todas as direções, por todas as circunstâncias. Eles da sinagoga foram a João diretamente. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, logo lhe falaram a respeito dela, então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre dele, passando ela a servir. Jesus é poderoso, que até sogra ele curava, amém? A sogra de Pedro estava lá, é brincadeira com você, a sogra de Pedro estava lá acamada. Esse evangelho diz que ele tomou ela pela mão. O evangelho de Lucas, se eu não me engano, diz que a interpretação do texto é como se ele tivesse se debruçado sobre ela, de maneira carinhosa, tivesse abraçado, tocado nela, e ela levanta para servir. Então o toque de Jesus na sua vida te tocou para você levantar para servir, não tem outra finalidade. Você não foi tocado pelo poder de Deus para ser servido por Deus. Muda esse condicionamento da sua mente, porque isso é um pensamento que limita, é um pensamento limitante. Você não foi tocado por Deus para ser servido por Deus. Existem muitas pessoas frustradas na igreja porque Deus não está cabendo na caixinha delas, Deus não está fazendo o que elas queriam, Deus não deu a pessoa amada em 3 dias, Deus não fez o emprego ou não fez o carro chegar.
Então não é isso que está acontecendo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele vai deixar você viver coisas extraordinárias. Aliás, Ele diz que Ele é que tem planos a seu respeito e pensamentos de paz. Não? Agora, quando Ele tocou aquela mulher, Ele tocou para que ela servisse. Então receba o toque de Jesus na sua vida nessa noite, amém? Eu creio que você já foi tocado por Ele em outro, mas eu quero profetizar na sua vida hoje, para que você se levante para servi-lo, assim como essa mulher levantou. Ela levantou imediatamente após o toque, ela foi servir a Jesus. O que o Senhor precisa? Ele: eu estou com fome. Ela foi cozinhar para eles e ela foi trabalhar e fazer aquilo que era necessário, não o que ela queria, aquilo que era necessário. Essa é a qualidade do servo. Então, à tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes e de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Acabei de dizer isso a você. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu e orava. Jesus constantemente deixava as pessoas ir orar sozinho. E Jesus saindo foi orar sozinho à parte. E Jesus indo ao monte foi orar sozinho à parte. Se Jesus tinha uma vida de oração, imagina eu e você, irmão. Então é preciso orar, amém? Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiserdes, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Então, o querer de Deus é imutável. Querer, Ele sempre vai querer. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés testemunha ao povo. No outro evangelho de Mateus que eu expliquei, aulas, a gente chegou à conclusão que Jesus dizia isso para não apressar o dia dele, porque se as pessoas se levantassem, ele talvez não cumpriria os 3 anos e meio. Então eu entendo que por vezes ele fez isso para que a sua identidade fosse preservada e ele conseguisse fazer tudo que ele tinha que fazer. Amém? Mas tendo ele saído, entrou a propalar, a divulgar, a ponto de não mais poder Jesus entrar por qualquer cidade, fora em lugares ermos, de toda a parte vinham ter com ele. Assim mesmo o homem contou para todo mundo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram. Voltou de novo. Eita, estamos aí firme, vamos lá. Então eles abriram o telhado no lugar exato onde Jesus estava e desceram o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo. Isso é blasfêmia, eles disseram. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais entre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se
à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam também com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então essa mesa estava tomada de gente, de publicano. Publicano, se você não sabe, é um judeu que resolve trabalhar para os romanos e cobrar imposto dos judeus. Normalmente ele cobrava acima e acabava ficando com excesso para ele, então enriquecia as custas do povo. E Jesus está na mesa de publicanos, de pecadores, de pessoas que não deveriam estar ali, vamos dizer assim, numa figura, numa linguagem natural. Só que ele veio para os doentes, ele é o médico dos médicos, ele não veio atrás de gente sã, ele veio atrás dos doentes. Então os escribas e os fariseus, que são os religiosos da sua época, vendo comer em companhia de pecadores, publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com eles, publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, mas sim pecadores. Então, ele veio para esses mesmo. Ele veio para mim, para você. Ele veio para imperfeitos mesmo. Amém? Ele não estava atrás da sua perfeição, você pode ter certeza que não. Ele veio por causa das suas imperfeições, para que o amor perfeito dele cobrisse a imperfeição do seu coração. É isso que é o segredo do reino de Deus. Você precisa saber que o altar levantado no Antigo Testamento não poderia ser altar se as pedras tivessem sido lavradas, trabalhadas com ferramenta. O altar do sacrifício no Antigo Testamento era feito de pedras imperfeitas, para que o Deus perfeito se manifestasse sobre a imperfeição daquelas pedras. Exatamente como a madeira da Arca da Aliança não era uma madeira nobre, era uma madeira de acácia, era uma madeira comum, uma madeira não tão boa, não era uma excelente madeira, mas ela era coberta de ouro. A glória cobria a imperfeição daquela madeira, assim como o Deus perfeito tocava o altar de pedras imperfeitas, assim o Jesus senta na mesa comigo e com você, que somos imperfeitos, para que a imperfeição do amor dele cubra o seu e o meu coração. Esse é o reino de Deus. E os religiosos ficam incomodados demais com isso, porque eles querem uma santidade que é provocada mediante a liturgia e usos e costumes. Mas, ora, os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando, vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar, porque Jesus na terra, irmão, é o Hosana, é a festa, é a presença de Deus na terra. Agora não é eles. Dias virão, contudo, em que lhes será dado noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres velhos. Então não há jeitinho, é transformação total. O que Cristo está chamando você e eu para... Eita, que volta! Amém? Tá caindo um pouquinho aí, mas vamos lá para terminar. Não se põe remendo em roupa velha, porque o remendo rasga e leva pedaço com ele ainda. Não tem como colocar vinho novo em odre velho, porque o odre velho não suporta a pressão do vinho novo. Então é o que Jesus respondeu a Nicodemos: não importa. Jesus está chamando eu e você para nascer de novo, não é para diminuir. Diminuir era a pregação de João Batista, que eu diminua, que ele apareça. A mensagem de Jesus é morra, morra e ressurja.
para que eu possa derramar o vinho novo sobre você. A visão disso é a lagarta. A lagarta entra num processo de casulo que quando termina ela vira uma borboleta e que se ela pregar para as pessoas dizendo que ela era lagarta, ninguém acredita. As pessoas falam, mas é impossível. Lagarta, né? Mas já fui. Então, Cristo quer entrar nas nossas imperfeições e trazer transformação como a da lagarta. Para que quando você disser, olha, eu era um pecador, você fala, é impossível. Você não tem nem trejeito, não há em você essa possibilidade. Por quê? Porque o vinho novo acessou odres novos. É porque a gente tem que nascer de novo. Não dá para ser apenas um simpatizante da fé, que gosta da igreja, é preciso se arrepender de verdade e nascer de novo em Cristo Jesus, ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para que a gente possa experimentar o vinho novo. Porque Jesus não tem remendo para mim e para você, tem veste nova. Amém? Concluindo, 23 então, ora aconteceu, atravessar Jesus em um dia de sábado as searas dos discípulos, ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar e comeu os propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Há uma explicação linda do sábado, que Deus, quando fez todas as coisas, no sábado ele descansou. O sábado seria eterno. Nós viveríamos eternamente na presença do Senhor em sábados eternos. Então a enfermidade quebra o sábado. E quando Jesus, meu amigo Silas, seja bem-vindo aí. Saudade de você, meu amigo. Que Deus abençoe você poderosamente. Quando nós, meu amigo Silas, serviu comigo aí, 7 anos de exército nós temos. Nos convertemos junto lá na AMAN em 1999. Fizemos muitos cultos juntos, ele tocava violão e eu pregava. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo. Então veja comigo. Agora, o que a gente precisa fazer é nascer de novo e entender que o sábado é um tempo de perfeição. O homem entrou com a mão mirrada no sábado, Jesus restaurou a mão do homem à perfeição, porque a mão do homem estava quebrando o sábado. E quando Jesus restaurou a perfeição da mão dele, ele restituiu o sábado na vida dele. E voltando lá no Romanos, que a gente leu agora há pouco, 14 de Romanos, capítulo 14, ele diz, um faz questão entre dia e dia, e outros julgam iguais todos os dias. Agora, que todos os seus dias sejam para o Senhor, que o seu coração seja um lugar onde o Senhor sempre ache refúgio, aí dentro do seu coração tenha morada aberta, portas abertas para o Senhor te ministrar, te tocar de maneira poderosa. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, para acompanhar mais uma live dessa. Chegamos ao final. Agora a gente está aí dentro do Evangelho de Marcos. Terça que vem a gente já lê a partir do capítulo 3. E assim a gente vai seguir durante todo o ano, meditando as Escrituras, buscando a face do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre você. Que o Senhor dê a você a paz que excede todo entendimento, e essa paz ela venha reinar sobre o teu coração em nome de Jesus. Ama a sua vida, um forte abraço, que a sua casa seja refúgio, que você esteja debaixo da graça do Senhor, a família, aquelas pessoas que você ama. Eu oro por todas elas agora, que elas sejam atingidas pelo poder de Deus, que você seja atingido pelo poder de Deus mediante essa aula, que o reino de Deus seja desatado no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Com seus amigos, para que nós possamos difundir a mensagem do Evangelho na vida das pessoas. Shalom, Deus abençoe você, até a próxima terça.